Familiar sim, mas muito competente. É o que você vai ver no Momento de Decisão de hoje. Vamos contar a trajetória da Vilma Alimentos, uma indústria que começou com imigrantes italianos, mas que ganhou pátria brasileira. Os descendentes, que já foram maioria no negócio, deram lugar a profissionais contratados no mercado. Hoje, a indústria Vilma vive o resultado de ter tomado a decisão certa na hora certa. E qual decisão foi essa? Você vai ver agora. A terceira geração assumiu os negócios. Domingos Costa, presidente da Vilma Alimentos, é o nosso convidado no Momento de Decisão de hoje. Você está no negócio há quanto tempo, Domingos? Mais ou menos 22 anos. É bastante tempo. E nesse período, como é que foi a sua carreira profissional na empresa? Olha, quando eu iniciei na empresa, né, a empresa ela tinha mais ou menos 150 funcionários. Uhum. É uma empresa, perfil bem familiar, onde é que era minha avó, meu pai. Uhum. E eu comecei basicamente acompanhando os passos dele, né? Estando com ele o dia inteiro, olhando vamos dizer assim, as decisões que estavam sendo tomadas, enfim, pegando o estilo dele ali, né? E você foi preparado para assumir a presidência? Olha, né, eu fiz um curso de administração de empresa no FMG. Uhum. E naturalmente que no decorrer dos anos, né, a questão de gestão, houve muita mudança, muitas coisas novas aconteceram. Então isso fez com que a gente estivesse sempre se adaptando de alguma forma, né? E como é que é essa política familiar na empresa? Vocês contratam membros da família, não contratam? Como é que funciona isso? Não, hoje, atualmente, quer dizer, até o ano passado, da família mesmo só tinha a minha pessoa. Uhum. Né? E recentemente aqui começou, minha filha já está comigo, a Patrícia, e o Pascoal e o Tiago, que são os outros dois filhos, estão começando, iniciando agora, né? E como é que é esse processo de trabalhar numa empresa que está muito ligada no gosto do consumidor? Você tem que estar sempre se atualizando? Como é que funciona isso? Sem dúvida, esse é um fator extremamente importante, porque o consumidor, ele sempre está procurando coisas novas, né? Uhum. E ele sempre está, vamos dizer, atualmente ele não é tão fiel à marca mais como era no passado, sempre procurando experimentar marcas novas, produtos novos. Então você tem que estar com esse foco de estar desenvolvendo coisas novas e buscando sempre onde está o maior interesse dele para consumir, né? A Inácia Soares, que é a repórter do nosso programa, na reportagem ela fala que você dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Isso é verdade? É verdade. E isso ajuda no dia a dia? Mostra que você tem determinação, força de vontade? Sem dúvida. Eu acho que quando a gente fala que dá um boi para não entrar numa briga, né, uhum, é no sentido de que a gente procura sempre estar negociando, sempre procurando a melhor alternativa. Normalmente a gente sempre fica no boi, né? Sei. A boiada geralmente é uma coisa muito rara, mas eu acho que a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter vontade assim que os problemas vão surgindo e não se entregar, né, nunca. Então eu acho que é por aí que está o ditado, né? Mas eu digo para você que eu sempre tenho dado boi. Você é um chefe que escuta os funcionários e você de vez em quando recua diante de um conselho, uma opinião, ou você faz o que você pensa? Olha, hoje a Vilma, apesar de ser o presidente da empresa, né, a Vilma, eu tenho alguns companheiros que estão comigo de diretoria, já tem alguns anos que estão comigo na diretoria, em que eu sou mais uma voz lá dentro. Uhum. Apesar de ser o presidente, eu sou mais uma voz lá dentro. Então é muito importante você estar sempre numa posição de estar ouvindo e também opinando, mas que fazer com que sempre a sua opinião prevaleça, você tira a oportunidade da empresa e das pessoas que estão com você de ter opinião própria e muitas vezes você está errado, né? Uhum. Então eu acho que pode ter a opinião de A, a opinião de B, mas sempre tem a certa. E a certa não pertence a ninguém, a certa pertence a uma discussão, a levantar todos os problemas que podem surgir da tomada da decisão. Enfim, o que a gente procura fazer é isso. Eu acho que o melhor ambiente de trabalho é esse, né? Uma boa decisão, ela vem de muita reflexão, de troca de várias ideias. Mãos, né? É várias muito difícil a pessoa falar que uma pessoa tem a razão. E eu digo para você que eu sempre entrei, acho que foram raras vezes que eu entrei numa reunião com uma opinião e saí com ela da mesma forma que eu entrei, né? Muitas vezes eu recuo, uhum, às vezes recuo até de forma correta, mas eu tenho, e às vezes correta que eu falo, a minha opinião está correta e às vezes eu estou errado, mas a gente nota o seguinte: se você não tiver o grupo com você, uhum, né, todos estiverem mais ou menos dentro de um consenso, dificilmente aquilo vai dar certo. Porque... E um grupo capaz, né, bem escolhido, claro, né, como a seleção é importante.
A seleção é extremamente importante. Além da seleção, quer dizer, não basta na empresa você ter pessoas boas, pessoas inteligentes, competentes. Você tem que ter uma empresa competente. Muitas vezes você contrata bons profissionais, mas a empresa continua emperrada, continua com dificuldades de gestão. E por quê? Por causa da questão da integração, da forma como a gestão é exercida, como que as pessoas se comunicam dentro da empresa, né? Então, a gente procura sempre trabalhar de uma forma muito transparente, colocando doa quem doeu, o que tem que ser dito, né? Muitas vezes tem conflitos, mas conflitos que sempre acaba como resultado sempre coisas boas, né? E a gente sempre continua amigo, continua trabalhando, mas com essa liberdade de estar podendo falar o que pensa, agradando ou desagradando, mas no final sempre chegando a um denominador comum, né? Você acha que seus avós imaginavam que a Vilma chegaria nesse porte que é hoje? Não sei, é difícil, né? Porque eu acho que meus avós, meu avô principalmente, minha avó, quando vieram da Itália, vieram em 1923, meu avô um ano antes que ele veio da Itália, eles vieram numa situação muito, assim, num foco muito assim de sobrevivência mesmo, né? Porque a Europa nessa época estava sem oportunidade nenhuma. Para vocês terem uma ideia, naquela época 40 milhões de pessoas emigraram da Europa procurando novas oportunidades. E ele era um pedreiro, era um simples pedreiro lá, um simples que eu falo em termos de atividade profissional. Mas uma pessoa muito determinada, que veio com minha avó, e aqui chegando eles começaram a trabalhar a favor, junto com o irmão, né, o Zé Costa, o irmão dele, e morar a favor e trabalhar com o irmão. E com isso a família veio para o Brasil, veio especificamente aqui para Belo Horizonte, e com muito trabalho, com muita dedicação, eles começaram a alugar uma pequena fábrica de macarrão, onde só ele e minha avó que trabalhavam, e mais dois filhos, né? E foram desenvolvendo o trabalho. Então eu acho que, eu não sei nesse ponto se eles estavam pensando nisso, eu acho que eles estavam pensando muito mais na sobrevivência, na manutenção da família, que era grande, eram 9 pessoas, né? Então eu acho que o foco maior deles era esse, né? Vamos conhecer um pouco da trajetória da Vilma Alimentos e mostrar a complexa estrutura de produção que está por trás do macarrão nosso de cada dia. Veja a reportagem. Liliane, a Vilma Alimentos foi fundada por italianos, mas apesar da Itália ter a fama de ser o país das massas, eles não trouxeram nenhuma receita na bagagem. Foi no Brasil que eles aprenderam a fazer macarrão. Da Itália, eles trouxeram a determinação de quem sobreviveu a várias guerras e revoluções. Para os fundadores da Vilma Alimentos, o Brasil era o país da oportunidade. Josefina Arenari e o marido Domingos Costa foram os pioneiros. A família italiana montou o primeiro negócio na capital mineira. As ações empreendedoras mereceram homenagem nos jornais da época. O pequeno armazém foi crescendo, até se transformar numa das mais conhecidas fábricas de alimentos do estado. No comando agora está Domingos Costa, neto dos fundadores. Com a liderança nas mãos, ele revitalizou o negócio, mudou os processos de trabalho, criou novos produtos, ousou na hora de dar uma nova cara a uma empresa marcada pela tradição. Passeando pela fábrica, os olhos mal têm contato com o macarrão. As mãos então passam longe. A tecnologia avançada dispensou o contato humano. A produção passou a ser controlada pelo computador. Todos os processos são automáticos. Alimentação de farinha, mistura de ovos, secagem, empacotamento. Tudo isso é feito automaticamente, sem nenhum contato manual. O executivo Sérgio Macedo também viveu a fase antiga, quando a automação industrial não passava de sonho. Se valia muito da sensibilidade para acompanhar a secagem, para acompanhar o ponto da massa, se a pressão, se a quantidade de água estava correta, se a secagem estava boa, se o macarrão estava em condições ou não de ser empacotado. Então, como é que você fazia esse controle? Isso por sensibilidade. Você mastigava o macarrão, você pegava, quebrava, levava para um local mais frio e via o comportamento dele. Então era sempre de forma empírica. Hoje em dia você só come macarrão em casa, né? Hoje em dia só em casa que nós comemos macarrão. A Vilma Alimentos importou equipamentos da Itália e da Suíça. A inovação permitiu a fabricação de outras massas. De apenas 3 produtos, a empresa chegou a um mix de 390, distribuídos em 7.000 toneladas mensais.
A fábrica trabalha 7 dias por semana em 3 turnos. A capacidade ocupada é de 80%. As mudanças geradas pela chegada da tecnologia transformaram o mapa de produção. A farinha, que já gerou 65% do trabalho, hoje tem 20%, dando lugar a novos produtos de maior valor agregado, que agora dominam o faturamento. Os equipamentos modernos permitiram ainda eliminar custos. 0,5% é o tamanho das perdas na Vilma Alimentos, um número muito baixo mesmo entre as indústrias mais avançadas. Com o vigor do faturamento de 165 milhões de reais, registrado em 2002, a Vilma Alimentos se tornou a prova de que uma empresa familiar pode dar certo. É só se lembrar de uma frase que o presidente da empresa, Domingos Costa, costuma dizer: enquanto sua empresa está parada, outra está andando. Domingos, quer dizer então que a gente não pode dormir no ponto para o negócio dar certo? Não é de jeito nenhum. Isso não pode mesmo. Então tem que acordar cedo, trabalhar dia e noite, é 24 horas pensando na empresa. O que eu te falei, tem que ter um grupo bom, né? Pensando e entendendo, vamos dizer, o que está acontecendo, né? Conseguindo diagnosticar problemas e, além de diagnosticar os problemas, agir. Porque muitas vezes as pessoas sabem dos problemas, mas não agem, né? Então a empresa precisa ter essa vida própria, né? Ser realmente uma pessoa jurídica, né? Ela não pode estar identificada com ninguém, ela tem que ter a capacidade de ser criativa, ela tem que ter a capacidade de ser competitiva, ela tem que ser uma coisa dela mesma, quer dizer, independente de quem é o presidente ou deixa de ser. Eu acho que esse grupo é que tem que dar essa alma à empresa, que ela seja uma empresa ágil, agressiva e sempre procurando atender os objetivos dela, né? E a concorrência? Tem que estar de olho na concorrência para estar com toda essa saúde que a empresa está? A concorrência, ninguém gosta de concorrente, né? Isso é uma grande verdade. Mas acontece que com a concorrência que você aprende muito. Eu acho que qualquer segmento de negócio que vive um tempo longo sem ter um concorrente, pode ter certeza que ela está sofrendo de um mal que ela não está sentindo nenhuma dor, mas que ela fatalmente na frente ela vai ter algum tipo de problema sério. Então eu acho que a concorrência, graças a Deus, no nosso ramo, é uma concorrência sadia, uma concorrência bastante competitiva, mas é uma concorrência que a gente, vamos dizer, gosta porque a gente tem aprendido muito, né? E os concorrentes também têm esse mix variado, 300 produtos que vocês têm hoje, né, na linha? É que nós temos concorrentes em áreas diferentes, né? Por exemplo, farinha nós temos alguns concorrentes, né? Na área de massas outros, na área de mistura para bolo outro, na área de refresco outros. Então, cada um tem vamos dizer, foca o mercado em alguns outros produtos, quer dizer, a gente se encontra em alguns negócios, mas não na totalidade deles, né? E como é que é feita a pesquisa nesse setor de alimentos? O teste pelo gosto, pelo sabor, como é que vocês fazem isso? Sim, eu acho que você tem, naturalmente, antes de você estar lançando um produto, né, você tem, qualquer lançamento de produto é uma aposta, né, porque por mais que você possa imaginar que você está cercando todas as variáveis, é impossível isso, mas você tenta ser o mais preciso possível. Com isso, aquilo que nós estávamos comentando depende do grupo, das pessoas que estão com você, aquelas informações que chegam do mercado, aquelas apostas, olha, acho que é por aqui que a gente tem que ir. Enfim, aí são tomadas decisões e você teve produtos que, muitos produtos tiveram sucesso, outros tiveram que tirar do mercado, mas enfim, nós temos acertado mais do que errado.